No mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que ninguém será obrigado a tomar a vacina contra o coronavírus no Brasil. Tem uma lei de 1975 que diz que cabe ao Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações. A vacina contra o Covid, ela não será obrigatória. Quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Bom, ele está se referindo ao governador de São Paulo, João Dória, que ontem, também num arrobo desnecessário, afirmou que em São Paulo a vacina será sim obrigatória, assim que a vacina existir. Bom, deixando de lado que a gente está contando com o ovo no fiofó da galinha, porque a vacina ainda não existe, tá todo mundo fazendo política. Infelizmente, os políticos brasileiros continuam fazendo exatamente isso, política com a doença. Dória não precisaria ter dado essa afirmação de que a vacina em São Paulo será obrigatória. Qualquer interferência radical do governo no corpo da pessoa só deve existir em caso de extrema necessidade. A obrigatoriedade já existe em alguns casos. Por exemplo, o pai precisa vacinar o filho para que ele seja matriculado na rede pública. Se você for entrar num país como, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo, você vai precisar ser vacinado contra a febre amarela. Então, não é exatamente uma obrigatoriedade, ninguém é obrigado a viajar para nenhum tipo de país, mas se quiser conhecer determinado país, vai ter que se vacinar contra a febre amarela. Então, existem alguns casos que a vacina é, digamos, mandatória. Nos outros não é. Existem campanhas e, em geral, o brasileiro é a favor da vacinação. Por mais que nós não atinjamos a meta em várias campanhas que são realizadas por aqui, a gente está falando de um momento excepcional. O Datafolha fez uma pesquisa sobre a disposição da população a se vacinar contra a Covid-19 e 90% disseram que pretendem se vacinar. 90% é muito difícil. Que 90% da população de qualquer país, especialmente um país do tamanho do Brasil, concorde sobre qualquer coisa. Se você perguntar se a Terra é plana, talvez o índice de pessoas que acham que não seja maior do que a quantidade de pessoas que não desejam se vacinar. Então o brasileiro já está disposto a se vacinar. Nesse momento, você não tem por que anunciar uma determinação que pode ser interpretada como um arrobo de autoritarismo, de criar uma obrigação, porque naturalmente a população vai atrás da vacina. Portanto, foi desnecessária, contraproducente a declaração do Dória. Contraproducente até porque provoca o presidente a falar de um assunto pelo qual ele tem se apaixonado. Essa obsessão de fazer com que a vacina não seja obrigatória. Veja, eu concordo. Eu concordo com o presidente que ninguém deva ser obrigado a se vacinar. Que a pessoa deve ser obrigada a vacinar, por exemplo, o seu filho, mas que não seja obrigada a colocar nenhuma substância na qual eventualmente não confie dentro do próprio corpo. Então, com o assunto em si, eu concordo. Só que quando o presidente, gratuitamente, sem ser provocado, apenas para responder a um adversário político, portanto fazer política, sublinha mais uma vez essa obsessão dele em ignorar aquilo que ele próprio determinou, porque se existe uma lei de 1975, existe uma outra de 2020, que foi assinada por ele. Em 1975, o Bolsonaro era um pré-adolescente. Em 2020, ele era o presidente do Brasil e assinou uma lei que incluía a obrigatoriedade. Portanto, contradizendo a ele próprio, fala mais uma vez em voz alta, sem ser provocado, sobre a não obrigatoriedade da vacina como uma determinação firme do governo dele, ele cria um movimento anti-vacinação que não existe no Brasil. 90% das pessoas querem se vacinar. Talvez, ouvindo as palavras do presidente, uma boa parcela desses 90% vá desistir de se vacinar. Porque a palavra do presidente tem peso. Existe uma grande parcela de brasileiros que confia cegamente em Bolsonaro. Que se Bolsonaro mandar usar a cueca por cima da calça, amanhã o cara vai trabalhar com a cueca por cima da calça. Então ele cria um movimento anti-vacinação
e cria um problema, um dos poucos, que até então não existia aqui no Brasil. Portanto, uma irresponsabilidade de João Dória, uma irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. Quanto a Marcos Pontes, falar o quê? Como é que ele vem, apresenta um remédio, afirma que ele está comprovadamente eficiente, que está feito o teste, que está comprovado, mostrando pra gente um gráfico que ele tirou de um banco de dados, que não significa nada. É genérico, né? É genérico. Pagou $69 pra usar. Ficam aquelas barrinhas ali, diminuindo. Você fala, mas aquela barrinha é o quê? É o número de morte, é o número de infectados, né? é a quantidade de vírus no sangue da pessoa. Ninguém explica do que se tratam essas barrinhas, lá que vão diminuindo. Por quê? Porque não tem explicação. É banco de dados, é uma imagem genérica, uma imagem que pode ser usada. Imagem de PowerPoint. É quando você vai apresentar fazer aquelas apresentações insuportáveis de PowerPoint na sua empresa, coloca, olha, os nossos lucros estão caindo, não podemos... Não, mentira. Quando você fala que os lucros estão caindo, você coloca realmente Então, você tem que colocar dados reais, né, para explicar o que você está dizendo. Aqui não tem nada foi alterado da imagem do banco de dados. Essa é aquela imagem genérica. Sabe quando, depois de apresentar a queda no lucro, aparece aquela imagem assim, mas então o que fazer? E aí, um cara com a mão no queixo, com aquela cara de o que eu faço agora? Essa imagem é tirada de um banco de dados. Imagem meramente ilustrativa. Então ele apresenta... sem explicar que se trata de uma imagem meramente ilustrativa, esse gráfico tirado de um banco de dados afirma que determinado remédio funciona, mas não apresenta um único laudo. Então a gente é obrigado a acreditar na palavra do Marcos Pontes. Você acredita na palavra do Marcos Pontes? Eu não sei. Eu conheço o Marcos Pontes, primeiro, porque ele foi ao espaço num programa da NASA, financiado pelo governo do PT, diga-se. Foi uma viagem paga. O Marcos Pontes não foi escolhido por mérito. A NASA não apontou para o Marcos Pontes e falou, esse aí. O Brasil financiou essa viagem. Mas ok, não vou entrar nesse mérito. Conheço ele por isso, foi lá plantar feijão no espaço, maravilha. Depois voltou e começou a anunciar um travesseiro chamado Travesseiro da NASA. O que me levava a crer que ele estava vendendo uma tecnologia da NASA. National Agency of Space, alguma coisa. Agência Espacial, North American Space Agency. Agência Espacial Norte-Americana. Aí você comprava o travesseiro da NASA e descobria que a NASA era um acrônimo. Descobre aí, Sheila, o que queria dizer Nazaré NASA, na verdade? O A do NASA era anatômico, o S era suporte, o N era um acrônimo bem forçadão mesmo para criar esse NASA, que não tem nada a ver com a empresa americana. Então, o que eu conheço do Marcos Pontes, fora a viagem para o espaço, é uma enganação, né? É um travesseiro que ele vendia, fazendo as pessoas crerem que era uma tecnologia da NASA e que não era tecnologia da NASA coisa nenhuma. Descobriu aí, Sheila? Sim. A Sheila é péssima de pesquisa de Google. Nobre e autêntico suporte anatômico. Nobre e autêntico. Você compra o travesseiro da NASA. Vocês sabiam disso? Não. Que não é da NASA, coisa nenhuma? Nobre e autêntico suporte anatômico. Não é maravilhoso isso? NASA. Não precisa nem ser um travesseiro, né? Pensando bem. Agora, Depois, que em abril... E depois ele virou ministro. Em abril a gente transmitiu aqui na íntegra... Mas só para encerrar. Claro. Por que eu devo confiar de olho fechado na palavra do Marcos Pontes? Que me vendeu um travesseiro da NASA que não é da NASA, que é um nobre e autêntico suporte. Por que eu devo colocar um remédio... Ok, o Anitta, se eu não tiver nada, pelo menos vai matar um verme que eventualmente esteja dentro de mim. Mas essa palavra vem de um governo que já me vendeu um remédio que agora está comprovadamente descartado de qualquer tipo de tratamento contra a Covid-19, que é a cloroquina. Nem o Bolsonaro fala mais da cloroquina. Agora é a Anitta. Cadê o laudo? Cadê? Cadê os documentos que provam a veracidade desse estudo? Que vem acompanhado de um gráfico vagabundo, de banco de dados. Que coisa amadora, desculpa, Carla. Não, eu ia tentar te ajudar para dizer que em abril a gente transmitiu na íntegra a entrevista do ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, em que ele fez a apresentação desse medicamento, não deu o nome na época, você se lembra, mas vazou, né? No dia seguinte, todo mundo falou. Ele tinha já um grupo de pacientes que estavam recebendo esse medicamento.
em um hospital específico, então existia ali um grupo de controle, cientificamente acompanhado, segundo o ministro disse naquela época, e que em meados de maio a gente teria o resultado desses estudos, dessas pesquisas, acompanhado de uma nova tecnologia para testagem rápida do coronavírus, que em instantes, questão de segundos, a gente receberia o teste desses exames para detectar o coronavírus, que incluiria inteligência artificial, qual era o outro tipo de tecnologia mesmo? Enfim, era uma tecnologia totalmente inovadora para trazer os resultados rápidos no teste pro coronavírus. Isso a gente está falando de abril. Uhum. Ele prometeu para meados de maio esses resultados. A gente está em 20 de outubro. E só para encerrar. E nada documentado até agora. Então, só para dar mais um elemento nessa sua tentativa de encontrar algo para confiar na palavra do ministro. E só para encerrar, amanhã o governo talvez apresente o laudo e aí o ouvinte vai escrever, tá vendo? Toma! Toma nada, cara. Eu tô torcendo para que o remédio venha, para que ele funcione, para que o Anitta seja um sucesso, para que se eu me contaminar, minha família, a gente tome o Anitta e melhore. É para isso que eu tô torcendo. Só que o ministro não pode virar público com uma imagem tirada de um banco de dados, falar que funciona e não apresentar um único documento. Pelo amor de Deus! Que amadorismo! Que irresponsabilidade em frente.